No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Depois de regras definidas pelo STF, confira quem tem direito à revisão da vida toda para a aposentadoria do INSS. E ainda, pobreza e extrema pobreza atingem recorde no país com gestão de Jair Bolsonaro. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A aprovação do direito de aposentados do INSS de pedirem a revisão da vida toda pelos ministros do STF no final da tarde da quinta-feira tem algumas regras que devem ser observadas antes dos segurados entrarem com uma ação para que não seja um desperdício de tempo e dinheiro, já que a correção não vai ser automática e o aposentado e a aposentada vão precisar de ajuda de um advogado e isso tem um custo. Por isso, tome cuidado na hora de aceitar os serviços de quem promete que é direito garantido a todos, porque não é. Uma vez aprovada a revisão, o INSS, além de corrigir e aumentar o valor pago mensalmente ao beneficiário, vai ter também de fazer o pagamento retroativo da diferença de todos os meses passados em que o aposentado recebeu a menos. Nesse caso, o valor a ser devolvido volta até o máximo de 5 anos antes a data de abertura da ação. A revisão da vida permite que aposentados peçam a inclusão das contribuições anteriores a julho de 1994, possibilitando um benefício mais justo e maior isonomia entre os segurados que começaram a contribuir antes desse ano e não tiveram esses recolhimentos incluídos no cálculo para a aposentadoria. Atualmente, o benefício da aposentadoria é calculado apenas com as 80% maiores contribuições para o INSS a partir de julho de 1994, já no Plano Real. Com isso, todas as contribuições antes de 1994 não entram no cálculo, prejudicando quem passou a ganhar menos ou não contribuiu para o INSS depois desse ano. Entretanto, a regra só é vantajosa caso o aposentado tenha tido bons salários anteriores a julho daquele ano 94, caso contrário é perda de tempo. O alerta dos advogados da LBS, escritório que atende a CUT Nacional. Também não vale a pena para quem se aposentou a partir de 2019, porque a reforma da Previdência de Bolsonaro mudou as regras do benefício e como essas mudanças estão incluídas na Constituição, o direito à revisão da vida toda só vale para quem se aposentou ou já tinha direito e não pediu ao INSS antes da proposta de emenda à Constituição ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. Vamos conferir as regras então, depois de toda essa explicação. Bom, quem pode receber? Quem se aposentou de 2013 a 2019, antes de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência, pode pedir a revisão da vida toda porque o prazo não vai ter sido prescrito. Quem já tinha o direito de se aposentar antes da reforma da Previdência, em 19 de novembro de 2019, mas não pediu o benefício, e poderão pedir a revisão da vida toda aposentados por tempo de contribuição, por idade, aposentadoria especial, por invalidez, quem recebeu o auxílio-doença ou pensão por morte. Quem não tem direito? Quem se aposentou em 2012 ou antes dessa data não vai poder pedir a revisão porque já vai ter prescrito o prazo de 10 anos. Quem não tinha o tempo de contribuição ou idade para se aposentar até essa data não tem direito a pedir a revisão da vida toda. O cálculo vai ser feito da seguinte maneira, com base nas 80% maiores contribuições, incluindo aquelas que foram realizadas antes de 1994. O pagamento vai ser retroativo à data da aposentadoria, mas o valor a ser devolvido é de até o máximo de 5 anos antes a data de abertura da ação. Somente quem teve salários mais altos antes de 1994, possuía poucas contribuições antes desse ano ou começou a ganhar menos depois da data, serão beneficiados com um valor maior no benefício. Por isso, é importante verificar as contribuições ao INSS antes desse ano serão maiores do que as últimas contribuições. Notícias. Agora a gente fala sobre a situação da pobreza no Brasil, não é? A desastrosa condução da economia por parte de Bolsonaro, no governo Bolsonaro, e pelo seu ministro da Economia, Paulo Guedes, mostra mais uma face cruel da penúria e da fome que passam os brasileiros e brasileiras. O país bateu o triste recorde de pessoas na pobreza e na extrema pobreza em 2021, segundo dados divulgados na última sexta-feira pelo IBGE. Até o ano passado, 62 milhões e meio de pessoas viviam na pobreza. Esse número representa 29,4%, quase 30% do total da população brasileira de 212 milhões de habitantes.
Já os que viviam em extrema pobreza somam quase 18 milhões de brasileiros, o que representa 8,5% da população total. Esses índices são recordes desde a série histórica iniciada em 2012. Além disso, entre 2020 e 2021, houve um aumento recorde nesses dois grupos. O contingente abaixo da linha da pobreza cresceu 22,7%. Foram mais 11 milhões e meio de pessoas. E o das pessoas na extrema pobreza também aumentou, 48,2%, ou mais 5 milhões e 800 mil pessoas. As crianças são também impactadas de forma cruel. No ano passado, o percentual delas, de até 14 anos abaixo da linha da pobreza, chegou a 46,2% no Brasil. É outra máxima da série iniciada em 2012. O indicador estava em 38,6% em 2020, agora 46,2%. Em números absolutos, a população de até 14 anos nessa situação de pobreza aumentou de 17 para 20 milhões e 300 mil crianças. A alta de 2020 para 2021 foi de 19,3%. Foram 3 milhões e 300 mil a mais. Já a proporção de crianças de até 14 anos abaixo da linha de extrema pobreza chegou a 13,4% no ano passado, também recorde na série histórica. O percentual estava em quase 9% em 2020. Em números absolutos, a população nessa faixa etária em situação de extrema pobreza aumentou quase 4 milhões, de quase 4 milhões para quase 6 milhões. A alta foi de 50,1%, ou 2 milhões de pessoas a mais. Pretos, pardos, mulheres e nordestinos são os mais atingidos pela pobreza e pela extrema pobreza. A proporção de pretos e pardos abaixo da linha de pobreza no Brasil, 37,7%, é praticamente o dobro da proporção de brancos, que é de 18,6%. Ainda em 2021, cerca de 62,8% das pessoas que vivem em domicílios chefiados por mulheres sem cônjuges e com filhos menores de 14 anos estavam abaixo da linha da pobreza. As regiões Norte, Nordeste tinham as maiores proporções de pessoas pobres na sua população. No Sudeste e também no Centro-Oeste, 1 em cada 5 habitantes estavam abaixo da linha pobreza. O menor percentual foi registrado na região Sul, 14,2%. A queda de renda entre os brasileiros é a maior causa do aumento da pobreza e da extrema pobreza. No ano passado, 2021, o rendimento domiciliar per capita caiu para R$ 1.353, o menor nível desde 2012. A renda proveniente do trabalho representava 75% do total de rendimentos da população, enquanto os benefícios de programas sociais representavam 2,6%. No entanto, entre os que recebiam até um quarto de salário mínimo por cabeça, ou per capita na família, por cada integrante da família, R$ 303, esse um quarto de salário mínimo, o rendimento do trabalho representava 53,8%, enquanto a parcela proveniente de programas sociais chegava a 34,7%. Ou seja, a composição da renda da família, entre aqueles que recebiam até R$ 303, 53% desse valor 303 era de algum tipo de rendimento, enfim, de trabalho. E 34,7% desse valor R$ 303 vinha de programas sociais. André Simões, que é analista da pesquisa do IBGE, diz que são domicílios mais vulneráveis e com acesso limitado ao mercado de trabalho. Por isso, os programas sociais acabam tendo um impacto maior. O Banco Mundial adota como linha da pobreza os rendimentos per capita até R$ 5,50, o que equivale a R$ 486 mensais por cada integrante da família, per capita. Já a linha de extrema pobreza, esse valor é de $1,90, aliás, eu falei R$ 5,50, não, são $5,50, o que equivalem a R$ 486 mensais. A linha de extrema pobreza é de $1,90 ou R$ 168 mensais por cada integrante da família. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.